Bem-Estar e Movimento. Apresentação: Márcio Atala. Olá a todos, o Bem-Estar e Movimento está começando e hoje eu tenho o prazer de ter como convidada uma pessoa que eu admiro muito, que eu fui muito fã, que é a Virna Dias, ex-jogadora de vôlei, medalhista. Se eu ficar falando os títulos da Virna, acaba o programa, né? 2 vezes medalhista olímpica, ganhou 3 vezes o Grand Prix. Virna, um super prazer te receber e a gente poder conversar um pouquinho de saúde. Olá, meu querido, que honra estar aqui, né? A gente está aqui numa resenha antes de começar o programa, que a gente se conhece há muitos anos, né? Eu vou te falar, ainda bem que não gravaram essa nossa resenha. Porque, olha, foi grande, Foi né? grande. E a gente viveu momentos muito legais ali no vôlei de praia, né, Márcio? Muito. No Rio de Janeiro. E o esporte tem isso, né? De juntar as pessoas, dessas relações que acabam surgindo. E você foi uma pessoa muito referência, né, para o nosso esporte. Não só por ser uma atleta de altíssimo nível, que, enfim, teve um super destaque, uma pessoa que sempre se comunicou bem, uma pessoa que sempre conseguiu estar em outros lugares que não o esporte, e isso é muito importante, né, para levar a mensagem de saúde. E você tem uma coisa muito bacana, Virna, que você vê muito ex-atleta que, quando para, né, não tem a mesma disciplina, não cuida tanto da saúde, e você mantém isso. E eu quero saber qual que é o seu segredo. Bom, Márcio, primeiro é um prazer estar aqui com você, muito, muito feliz com o seu sucesso. Você sabe que eu te conheço há muitos anos e a cada ano a gente vê um amigo ali brilhando, né? Foi na televisão, agora no programa de rádio, fazendo trabalhos no Brasil inteiro, levando longevidade e qualidade de vida para as pessoas, né? Eu acho que o segredo, Márcio, primeiro que eu sou muito vaidosa, né? Desde quando eu jogava, eu me preocupava com as medidas do peso, porque eu sempre tinha esse compromisso comigo, que o meu peso, meu corpo era meu instrumento de trabalho. Então eu tinha que ter aquele peso ideal para eu conseguir jogar. Eu já tinha alguns probleminhas de joelhos na época, né? Eu não queria um atleta de alto nível que não tenha dores, né? Então eu me preocupava muito com o peso. E quando eu parei de jogar, que eu engravidei, tive o Pedro, que hoje tem 12 anos, a Maria tem 10, eu não fiz um destreinamento. Então, eu engordei 25 quilos na gravidez. Caramba. E assim, eu parei de jogar grávida. E daí, ingeri a mesma quantidade calórica do que eu treinava, só que eu não queimava. E aí, eu engordei muito. Eu falei, não, agora eu tenho que voltar a ter a minha disciplina, né? Então, assim, eu tenho uma rotina alimentar, né? Não que eu não me permito a fazer alguns exageros. Final de semana, eu me permito tomar uma cervejinha, tomar um vinho, mas durante a semana eu ainda tenho essa cultura da esportista, sabe? Você traz isso para a vida. Trago. E é engraçado que isso lá em casa com as crianças. Meus filhos nunca tomaram refrigerante. Eu não gosto, nunca tomei, nunca gostei. Não é que não podia no esporte. Então, assim, suco tem que ser natural. Então, assim, essas regras, horário de descanso, tem que dormir cedo porque acorda muito cedo para ir para a escola. A disciplina, né, dentro de casa, eu trouxe isso do esporte. E termina que eu sou um exemplo, né? Sim. Né? E eu gosto de comer bem, de descobrir uma qualidade e uma boa alimentação. Eu fico ali na internet fuçando, sabe? Agora, no esporte ali, vamos voltar, né? Quando você era atleta, é uma época em que nem todo time tinha toda essa estrutura preocupada com a alimentação. Isso era muito individual. Eu trabalhei com esporte, eu via atletas que tinham mais essa preocupação, outros não. E você sempre teve. Sempre tive essa consciência. Eu lembro que na época nós tínhamos o João Olinto, não sei se você lembra, o Zela. E a gente tinha uma quantidade alimentar por dia, né? Não tinha essa coisa de cortar carboidrato, glúten, Exato. não existia isso. Tinha uma quantidade alimentar. A gente tinha que alimentar tantas calorias diárias. E desde aquela época eu já fazia isso. Só que, obviamente, já fui meio chata assim. Desde criança, por fritura, não gostava de refrigerante. Então, o meu paladar era teoricamente saudável. Então, eu só tinha um pouco do chocolate, que eu adoro um chocolate até hoje. E eu me cuidava, eu tinha preocupação demais, porque assim, eu nunca fui uma craque de bola.
Eu sempre fui uma jogadora... Ó, humildade. Não é humildade. Eu sempre fui uma jogadora operária. Eu venci na vida por muitos treinamentos, por muita persistência. Então, na minha cabeça, se eu tivesse 2 quilos acima do peso, eu não ia conseguir saltar mais. Sabe? Eu me preocupava, minha força não seria a mesma. Eu tinha essas neuroses, Você né? tinha essa consciência. E era uma consciência. E como que é você fazer esse equilíbrio, né? Dessa vida que a gente teve, com muito movimento, para essa molecada hoje que é cheia de tecnologia? Eu acho assim, as pessoas acham que hoje quem tem que educar é a escola, né? Muitos pais esperam isso das escolas. E lá em casa existem regras para tudo. Primeiro, tem uma regra que tem que praticar esporte 5 vezes por semana. Olha. Todos os dias, segunda a sexta. Não importa o esporte. Tem que sair da escola e ir ao clube. A minha Maria, ela monta a cavalo, ela faz hipismo e faz vôlei. O Pedro já gosta de futebol, de tênis e de basquete. Então, eles se dividem durante a semana essa prática esportiva. Você vai ser um atleta, não importa. Então, desde pequenininho, que essa cultura, né, esportiva, eu implementei ali dentro de quadra. E quando chega no final do dia, é o tempo de fazer a tarefa. Não dá tempo de ficar num game. E o game pode existir, sim, final de semana. Tá. Final de semana, eles podem comer a batata frita, pode, se quiser comer o refrigerante, pode, mas não gosta, mas se tiver, pode. Final de semana é o final de semana do lixo. Tá. Né? Pode dormir tarde. E durante a semana, não. Eu sou assim... Regradinho. Regrado, com a alimentação, horário das alimentações. Eles almoçam na escola praticamente todos os dias. Eu mando refeição de casa. Porque eu faço um prato saudável, cada dia eu faço um prato diferente. Adoro acordar cedo, preparar a refeição, o lanche, o café da manhã. E é uma cultura, eles adquiriram isso. Então, para eles, não é nada normal. E o mundo virtual na pandemia foi uma loucura. Né? Foi porque a gente não tinha como evitar, porque não tinha o que fazer. Né? Mas agora dá para dar limite. Eu acho mais difícil lá em casa, no caso, educar a minha filha, a menina, né, que o TikTok, não sei o quê, elas amam a dancinha. O meu filho é moleque, ele quer assistir YouTube, ele quer ver futebol, ele é São Paulino roxo, ele sabe tudo que você perguntar de esporte, ele sabe. Futebol, Série A, Série B, Série C. Então, o desejo dele no mundo virtual é o esporte. É o esporte. A minha filha não, já me preocupa mais. Porque essa curiosidade de Instagram, já fiz desligar o Instagram, eu tenho que autorizar as pessoas que querem seguir ela, tanto que eu nem posto que ela tem Instagram, porque eu acho que a criança tem que ser criança. E eu vejo muitos jovens hoje dando um passo na frente, vivendo uma adolescência precoce, sem a maturidade, né? E eu lembro que eu fui criança que nem você, eu brincava na rua. Eu lembro que com 11 anos de idade eu brincava sem camiseta, já tinha uns catoquinhos no peito. E ok, eu não tinha essa maldade, né? E ainda bem que a gente mora no interior de São Paulo, a gente mora em Campinas, né? E a gente ainda tem condições de morar em casa. Então, ali tem crianças que brincam na rua, andam de patinete, andam de patins, jogam bola. Então, ainda tem um pouco daquela infância que nós tínhamos, né? Mas óbvio que é diferente, né? Não é... E isso é muito legal, porque hoje o Brasil ele é campeão mundial de sedentarismo entre adolescentes. 82% dos adolescentes não conseguem fazer isso que seus filhos fazem, que é brincar 1 horinha durante 5 dias na semana. 5 dias, né? Exatamente. Quer dizer que tenho certeza que quando você tinha lá seus 11 anos, se você brincasse 1 hora por dia, você estava de castigo. Você aprontou alguma coisa e sua mãe... Verdade. Não é? Porque a gente brincava. Subia em cima de árvore, em cima de casa, né? E tudo isso que você viveu, né? Claro, você falou, às vezes a pessoa tem até um desenvolvimento físico, mas não tem a maturidade para lidar com aquilo. Porque você tem um processo fisiológico que demora para acontecer. Não tem como você acelerar certas coisas, né? E preservar isso hoje e dar isso hoje, eu acho que é um grande desafio. É uma arte. É um desafio. É difícil. Porque a gente quer viver mais, né? Então, a gente quer viver mais, mas quer viver melhor. Só que o viver melhor depende dos hábitos. E esses hábitos que a gente tem adquirido essa geração não são hábitos que são saudáveis para o nosso corpo. Exatamente.
Então, quando você consegue transmitir isso, isso é um grande desafio. É muito. E assim, e mostrar para eles que isso é uma qualidade de vida, né? E lá em casa, assim, eles acordam todo dia 15 para as 6 da manhã. 8h30 tem que estar na cama. Se vai dormir ou não, ok, mas tem que estar na cama. Pega seu livro, vai rezar, vai escutar sua musiquinha. Não é negociável. Agora, durante o final de semana, quer dormir meia-noite, ok. Então, eles já pegaram esses hábitos. Isso é fundamental. Isso é fundamental, porque eu falei, se vocês não dormirem mais de 8 horas, vocês não vão recuperar. Vocês vão chegar na escola cansados, vocês não vão render. E aí a sua vida vai ficar cansada. Mamãe é general. Mas a mamãe é general, já acostumou e ok. Eu sei que é para o bem deles, entendeu? Assim, lógico. E o hábito, quando você pega de criança, a tendência de você levar para a vida adulta é muito maior. Muito mais fácil. Né? Agora, se você tocou num ponto que ele é muito real, né? Hoje as pessoas acabam terceirizando essa parte Total. de colocar limites para a escola. Porque, de repente, o pai e a mãe não estão tão presentes e aí eles se sentem meio culpados de colocar os limites. Então, deixa a escola fazer isso. Só que não vai fazer, né? Exatamente. E isso é muito complicado. E a minha filha, por exemplo, e agora uma vez por semana eu coloquei ela para fazer yoga. E ela me ligou, eu estou em São Paulo desde ontem, ela me ligou, mãe, eu estou muito cansada para ir para yoga. Eu falei, minha filha, mas a yoga você vai ficar sentadinha, respirando, alongando. Faz o seguinte, você vai lá, você fica assistindo a aula. Tudo bem, não tem problema. Óbvio que não vai assistir. Porque quando o cansaço, às vezes, é uma desculpa. Às vezes até pode ser um cansaço. E todas as vezes que ela fala, não quero ir para o vôlei, não quero... vai lá assistir só. E todas as vezes que vai assistir, termina praticando. Claro. Né? E às vezes eles tentam também dar uma ludibriada na gente, né? E a gente tem que dosar e saber. Mas posso falar assim, é muito legal. Eu falo muito isso para minhas amigas, muitas pessoas que não têm essa cultura esportiva, né? Com a gente que veio do esporte, é muito mais fácil a gente ter esse hábito, né? Em tudo. A disciplina. Para a vida. Para a vida. Eu estava acima do peso, eu me concentrei, emagreci. Eu consigo ter esse chip rápido, né? E eu falo assim, incentive seus filhos à prática esportiva. Não crie expectativa que eles vão virar ídolos. De 10 milhões, vai ter um que vai brilhar. Nós fomos privilegiados, escolhidos Papai do Céu a dedos, né, para representar o país. Eu, durante 3 Olimpíadas. É uma exceção. Mas ensine o esporte na vida deles. O esporte educa, o esporte disciplina. O esporte transforma a vida dos jovens. Te ensina a se relacionar, exatamente, aceitar derrotas, respeitar o próximo, saber o limite, até onde você pode ir, saber perder. Exato. A frustração é importante assim, a criança sentir. Hoje os pais não sabem dizer não para os filhos. Aí os filhos às vezes adquirem um estresse, um burnout. Por quê? Porque nunca se frustraram, nunca souberam ouvir, dar um limite, né? Pela essa loucura da vida avassaladora, a gente veio do Covid, que não foi fácil, né, Márcio? Não. E as pessoas não aproveitaram isso para crescimento, porque foi uma mensagem de Deus ali, né? Peraí, gente, vamos parar. Repensar. A vida está muito acelerada, vamos dar uma desconectada. E muita gente não. Ao invés de pegar essa doença, né? Como levou muitas pessoas especiais, inclusive eu perdi vários entes, para a gente evoluir. E as pessoas, muitas da gente, mudaram, deram downgrade, né? Exato. E, consequentemente, na educação dos filhos, né? De deixar a escola educada, de não dar limite. Tem que dar limite. A criança tem que saber ouvir não. Muitas das vezes minha filha, mamãe, porque a mãe da minha amiga faz isso. Mas a mamãe te educa diferente. Na casa da mamãe, é não. Que bom que a sua amiga da sua amiga fala sim. A mamãe é não. E ok, não é que a mamãe está certa, a mãe da sua amiga está errada. As nossas regras é assim. Os nossos valores são assim. Os nossos valores assim. Isso a gente adquiriu do esporte, né? É isso que eu ia te perguntar. Muito disso vem do esporte? Total. O respeito ao próximo. E era muito legal, Márcio, que eu vim de uma geração, você acompanhou um pouco disso, que eu vim de uma era de Bernardinho e Zé Roberto. Grandes líderes, né? Exato. Grandes treinadores, no qual existia uma hierarquia das jogadoras mais velhas, as mais experientes, a Ana Moser, uma Fernanda, um respeito, elas eram as melhores. E a gente obedecia a elas. Existia uma empatia muito grande, sabia até onde a gente podia ir. Né? Então, isso de respeitar os mais próximos. Eu lembro que eu pedia bênção para o meu avô e para a minha avó.
achava tão lindo aquilo. É. Né? Hoje as crianças, no máximo, apertam a mão do vovô e da vovó hoje, né? Mas isso é muito É legal. diferente, né? Mas Mas a gente tem que trazer esse legado. eu acho que isso é fundamental e vai fazer muita diferença ali na frente, No futuro. na vida das pessoas que conseguem, como seus filhos estão conseguindo. Sim. Porque, deixar tudo sem limite pode ser muito gostoso, mas vai ter um preço muito preço muito alto, caro, né? sim. Então, é muito legal. Agora, tem uma coisa que deve ser complicada para os seus filhos, que é lidar com uma mãe que é uma referência, né? Então, poxa, sua filha está indo lá jogar vôlei. Imagina o técnico, as amiguinhas, né? Tipo, para ela, como que é lidar? Você conversa com ela Muito. sobre O Márcio isso? é muito louco, porque assim, ela não acompanhou, né, a minha geração. Porque quando eu fui mãe do Vitor, o meu que tem 32 anos hoje, do meu primeiro casamento, o Vitor me acompanhou em todas as Olimpíadas que eu joguei. Vitor Catatalzinho ia. Então, ele viveu a mãe. E uma das coisas que eu percebi, o Vitor tem 1,95 m. Ele tinha um talento absurdo para o vôlei. Mas o vôlei tirou a mãe dele. Entendi. Assim, todas as vezes que a mãe dele estava ali jogando, ele queria a mãe para ele. Acabava o jogo, tem que dar autógrafo, tem que abraçar as pessoas. Então, eu percebi que ali ele não se tornou um atleta, porque a vida da mãe dele, para ele, era sempre a ausência. Né? A Maria, não. A Maria já me conheceu consagrada, a Maria e o Pedro. Então, assim, sua mãe é a Virna. Legal. Mas ela não sentiu essa ausência que o irmão sentiu. E ela me pede, assim, semanalmente, ela joga ali na hípica. Sei. Eu faço palestra para as amiguinhas. Eu levo as medalhas olímpicas. Esses dias eu dei clínica de vôlei. Que legal. Aí eu vou toda semana tem jogo de vôlei. E ela é a caçula, porque ela tem 10 anos e é sub-14 que ela joga. Caramba. Ela É alta? 1,72. O pé dela é 42, com 10 anos. Acabou de completar 10 anos. Obviamente que ela é reserva, ela começou faz meses. Mas ela tem uma coisa muito bacana, que ela é obstinada. Ela não é craque, ela é esforçada. Ela chega no treino todo dia. Mãe, vamos ficar na garagem jogando vôlei? Que legal. Márcio, todos os dias eu tenho que jogar vôlei com ela. É paredão, é manchete, é top. Ela gosta. E aí eu fico, meu Deus, será que ela vai ser uma grande jogadora? Aí eu não posso transparecer segurar, né? isso para ela, né? Eu tenho que segurar, porque pode ser também uma cobrança, um peso nela, né? Mas que é bacana, é do caramba. Assim, deve ser e muito ela bom. sou eu copiada. Em estereótipo, em personalidade, jeito. Eu falo, papai do céu fez uma virninha clone, sabe assim? É muito bacana isso. E essa coisa do esporte, ela viajar com as mais velhas, aí vai no ônibus concentrada. Isso daí É demais isso. vai levar né? pro resto da vida. Pro resto né? da vida. Independente dela se tornar uma atleta. Exatamente. Se ela ou for não. ser uma atleta, ok. Se não for, tá ótimo. E ela fala, mamãe, olha, só vou te falar uma coisa. Se eu não for um jogador de seleção brasileira, eu quero fazer uma universidade lá fora, eu vou estudar lá fora, tá, mamãe? Eu vou jogar vôlei lá fora. Eu falei, lógico, minha filha, você tem que ir em busca dos seus sonhos. Eu sempre incentivo. E eu não fico ali, você vai ser isso, aquilo. Não, hoje, quem diria de a gente ter essas oportunidades que esses jovens têm hoje, de boas escolas, né? Tudo ficou mais acessível. Tudo mais né? acessível. Imagina, eu fazia vários cursos de inglês, hoje a escola são bilíngues. Exato. Né? A gente, para aprender inglês naquela época, era capengava, né? Era professora particular e não aprendia, ia para fora, não entendia nada. Exato. As crianças hoje já têm as escolas, os melhores conteúdos, né? Exato. Isso é muito legal. Não, isso vai fazer toda a diferença. E isso é um ponto, né? Em que momento, eu não sei essa resposta, a gente perdeu essa conexão do esporte e escola? Porque a gente tinha muito contato com o esporte dentro da escola, né? A gente aprendia a jogar vôlei, basquete, Queimado. tudo na escola, na aula de educação física, que era muito valorizado. E isso hoje acaba se perdendo um pouco, né? As crianças, muitas vezes... Outro dia, meu sobrinho veio falar que a aula dele era teórica e tinha que fazer um trabalho sobre esqui na neve. Eu falei, esse professor não quer dar aula, bicho. Não existe. Claro, você tem ali eles no clube, fazendo atividade física, mas você sente também que na escola dá menos importância para a educação física? Eu acho que hoje os conteúdos aumentaram muito na escola. Essa coisa da escola semi-integral, integral.
é uma demanda de conteúdo muito grande e as crianças não têm tempo para fazer uma prática esportiva. E essa cultura no nosso país está errada. A gente tinha que se inspirar nos americanos, né? Porque o esporte é primordial na vida de uma criança, né? E eu vejo assim, exatamente isso. Muitas das vezes, os próprios pais, né, não têm nem essa cultura devido à escola não oferecer. Eu acho que nós, que fomos atletas assim, de alto nível, a gente tinha um dever, sabia? De estimular isso nas escolas, provocar. Eu provoco muito as escolas das crianças. E até que lá no Porto Seguro, em Valinhos, eles têm até uma demanda boa de esporte, mas eu ainda fico pedindo mais, sabe? Porque eles precisam ser crianças, eles precisam se divertir, gastar energia, aprender a perder, aprender a ganhar. Exato. Né? E é uma cultura que você falou, né, do Brasil, e eu fiz uma viagem, vários países do mundo, e saí de um livro que eu li que chama Corpo Ativo, Mente Desperta. Então, você estava falando assim, hoje você tem uma demanda muito grande das matérias, né, de conteúdo. Só que, em 2003, numa escola em Chicago, um neurocientista falou o seguinte, falou, olha, eu quero que todas as crianças corram 1 milha antes de começar a aula. Uau, e eu não vou medir aqui se essas crianças estão menos sedentárias, mais sedentárias, acima do peso ou não. Eu vou medir desempenho escolar dessas crianças. E separou essa escola, nos concursos de ciências e matemática, de todas as outras escolas americanas. Então, os Estados Unidos ocupava, se não me engano, 21ª e 26ª posição nesses campeonatos mundiais. E aí, depois de um ano, essa escola participou como se fosse um país independente. Ficou em 1º e 4º. Uau! Isso, depois, quando a gente for fazer o documentário lá nos Estados Unidos, você tem um grupo que faz uma prática de 20, 25 minutos nas escolas antes de começar a aula de atividade física. Então, mesmo que você tenha uma demanda de conteúdo, as pessoas precisam começar a entender que a atividade física ela tem um poder de melhorar a memória, aprendizagem, estado de alerta, melhora o seu sono. Total. E isso parece que a gente não valoriza, né? E aí tem um grande papel, pessoas como você, que são ídolos, né? São conhecidas, de levantar essa bandeira, porque não é possível. É o básico, não adianta ficar estudando 15 horas se eu não cuidar de outras coisas, né? Eu não vou aprender. É o cortisol, né, Márcio? Quantas vezes eu estou estressada, eu estou cansada, eu tenho o hábito de fazer atividade física todos os dias, né? Eu comprei um transporte para meu marido, aquele transporte virou um cabide dentro do meu quarto, porque ele não usava. E agora eu comecei, quando eu não uso na academia, eu uso em casa. Porque eu gosto da academia, que tem uma resenha, você bate papo, enfim. E se eu não faço esse transporte, eu não funciono. Meu dia muda. Eu fico ali 1 horinha. Às vezes eu ponho um podcast para ouvir, às vezes eu estou vendo missa, que eu sou super religiosa. Enfim, eu escolho algum tema, 1 horinha que eu transpiro ali, meu dia muda. Muda completamente. Né? Imagina para o jovem que está começando o dia na escola. Parece que abre seus horizontes, seus chakras, né? Parece que o seu olhar no mundo, a endorfina transforma a gente. Então, assim, eu vejo muito isso e eu cobro mesmo. E às vezes eu encontro as mães, meu filho não tem tempo para fazer esporte, que a escola arruma um tempo. Nem que ele dê uma caminhada, que ele jogue uma bola. A criança precisa praticar esporte. Precisa saber dividir, saber até onde você pode ir, respeitar seu amigo, saber ser reserva, saber perder, saber esperar a hora. Isso é muito bacana. Saber que o resultado é proporcional ao seu esforço. Exatamente. Às vezes é importante perder. Claro. Eu jogo muito baralho com a minha filha, que ela adora. Na pandemia, a gente teve que procurar alternativas. Na pandemia, eu joguei pular corda, brincava de elástico. Eu comecei a buscar programas que eu fazia na minha infância, né? E muito baralho. Eu não quero perder para ela. E agora ela já entendeu como joga tranca. Eu jogo como gente grande. Eu não gosto de perder. E ela sabe que eu sou competitiva. Mãe, me dá uma chance. Eu falei, não, óbvio que não. Agora você aprendeu. Antes a mamãe deixava. Agora você está ganhando de mim. Então eu não vou mais ganhar de você, não. Você é competitiva, assim? Muito, em tudo. Eu não consigo perder nada. Por isso que eu não jogo mais vôlei. Porque se eu for jogar vôlei com você hoje, eu estou fora de forma. Você vai dar uma cortada em cima de mim, eu vou errar, vou ficar louca. Então eu não jogo.
Vamos fazer um esporte diferente, que eu vou ser igual a você. Eu tenho esse problema também da competição e não sei se é certo, não sei se tem certo ou se tem errado, mas com os meus sobrinhos é exatamente igual, né? Não vou deixar ganhar. Exatamente. Eu sei o que é isso, eu sei. Eu estava me sentindo uma pessoa um pouco má, mas Não, depois que a mas Viana falou isso, eu me Não. senti legal. Mas... Agora, claro, a gente tem uma maneira, e a gente vê pessoas relacionadas do esporte, pessoas que vieram do esporte, buscando um espaço na política para tentar incorporar aí políticas de saúde pública que tenham atividade física. Mas eu fortemente acredito, tive já uns convites, eu acho que a gente pode fazer isso sem se envolver com a política. Você acredita nesse papel? Eu já tive alguns convites para me envolver em política. Primeiro, eu não entendo. Né? Eu vim de um outro universo muito diferente da política. A gente pode ajudar de outra forma, não necessariamente se envolvendo, né? Eu tenho grandes amigas ali que estão envolvidas, a Ana Moza, a Leila, a própria Ana Paula, irmãs, as três têm um carinho enorme. E eu falo uma coisa, Márcio, time de futebol, política e religião não se discute. A gente tem que respeitar. Cada um tem sua opinião. E eu acho que a gente, como atletas olímpicos, a gente pode fazer muitos trabalhos para o nosso país. Eu falo que não é à toa que o Papai do Céu escolheu a gente para representar tantos anos, né? Joguei 3 Olimpíadas. Quantas pessoas poderiam estar no meu lugar, né? Eu falo que é um dever de cidadã, sabe? De retribuir, de poder ajudar. Lá em Campinas, eu comecei um trabalho antes da pandemia, era com crianças cadeirantes e crianças autistas, jogando vôlei. Márcio, transformador. A gente vê o quanto que essas crianças evoluem, né? O quanto que eles começam a despertar uma sensibilidade, um sentimento de conhecer o esporte. E muitas dessas crianças não têm oportunidade. É verdade. E se cada um de nós pudermos fazer um pouquinho, Márcio, um pouquinho. Eu, quando jogava vôlei praia lá no Rio, eu tinha um projeto social. E eu tinha crianças de comunidade ali em Copacabana que jogava vôlei. Era um projeto de cidadania. Mas, óbvio, que naquele projeto, 2 crianças eu encaminhei para o Flamengo, para o Botafogo. E foi demais, porque você vê o quanto que mudou a vida daquelas crianças. E a gente acha que está ensinando, a gente está recebendo amor. Né? É tão lindo isso, né? Eu tenho um amigo querido, ex-jogador de basquete, e outro dia a gente estava jantando, ele falou, tenho que ir embora. Ele mora em Mogi. Ele sempre escuta esse programa. E ele falou, eu falei, pô, o que você vai fazer? Ele falou, voltei a dar aula. Ele tem uma empresa, mas eu falei, vai que você está dando aula. Ele falou, juro, eu dou aula na igreja, acho que toda terça e quinta, 6:30 da manhã. Aí eu falei, sério? Ele falou, é um trabalho voluntário. Na verdade, eu devia pagar para fazer isso, porque eu saio tão bem de lá que eu devia pagar para estar lá. Então, é isso que você falou. Eu falo assim, Márcio, quantos talentos têm adormecidos nesse nosso país, né? Quantas crianças, quantos jovens que têm esse talento, mas não têm oportunidade, né, de uma prática esportiva. Eu acho que a gente tinha que fazer um trabalho pensando muito nesses jovens, porque eu acho que através do esporte a gente pode transformar vidas, né? E ainda mais nesse mundo que a gente está vivendo hoje, né? Essa poluição de internet, de violência. Total. E porque hoje eu acho que as pessoas perderam um pouco o contato com Deus, respeito ao próximo, da empatia, da generosidade. E eu falo uma frase assim, não adianta a gente ficar reclamando, porque o brasileiro tem um defeito muito grande de apontar, né? Porque o Márcio, não sei o que, a Maria, não sei o que. Olha para dentro de você. O que você está fazendo para poder fazer um Brasil melhor? Exato. Ajudar um próximo, ajudar uma pessoa que precisa. Muitas vezes as pessoas são egoístas, né? Não tem esse olhar. E eu acho que a gente pode fazer isso. A gente não muda as pessoas, mas através de exemplos a gente arrasta multidões, né? Mais fácil criticar que fazer, né? Exatamente. E não é difícil fazer, é querer. É querer. Você vê o trabalho que o seu amigo está fazendo. Exatamente. Ele transforma bastante... Transforma vidas. E transforma ainda mais a vida dele. Exato. Que é isso que é muito bonito. Eu sou muito voluntário, eu não gosto de ficar contando meus projetos, mas assim, em casa, com as crianças, e todas as vezes que eles... Primeiro que eu só ganho um presente quando tem datas festivas, aniversário, dia de Natal. Quando não tem por que ganhar presente.
Boa. E aí, todas as vezes que vai ganhar um presente, ele tem que doar um presente. Ah, que legal. E eu faço questão de levar eles em creche, em comunidade, trabalhos voluntários, para eles viverem uma realidade que eles são muito privilegiados, né? E todas as vezes eu sensibilizo eles fazendo isso, e eu mais ainda, né? Porque eles vão criando esse ato de generosidade. E assim, eu lembro, eu constantemente, a gente está em casa, eu falo para minha funcionária, sobrou alguma coisa do almoço? Faz uma quentinha aí, sempre deixa no carro. Às vezes você está num sinal ali, mamãe, para ali, ó. Aquele menininho ali está com a mãe. Então, assim, você vai despertando um sentimento nas crianças desde pequenininho, né? E isso a gente acha que não, mas faz uma diferença tremenda. Quantas as vezes eu saio no chão, mamãe queria tanto uma bola. Eu falei, pois é, filho, você tem tantas bolas em casa. Vamos esperar um dia seu aniversário chegar. E ok, e não ficam brigando, não ficam questionando, mas por quê? Você dá limite. Você dá e valoriza, Às quando vezes, ganha, valoriza. Valoriza, exatamente. O que vem fácil, vai fácil. Vai fácil, né? é exatamente isso. Virna, olha, não tenho palavras para agradecer você ter aceitado esse convite, de bater esse papo aqui na CBN com os nossos ouvintes, dividir suas experiências, deixar mais uma vez registrado que eu sou seu fã, que eu tive a oportunidade de ver você jogando, lembro, vários momentos, não só no vôlei de quadra, no vôlei de praia, e muito feliz nesse caminho que você teve pós-carreira e de tanta gente que você continua impactando. Obrigado mesmo. Márcio, parabéns, o programa é incrível. Lá em casa todo mundo é ouvinte. E agora eu estou te esperando do meu novo projeto. Fala dele. Eu estou montando com a Glenda Kozlovski um podcast, Pode Vir com Glenda. Ia ser na Glenda, porque ela está solteira. Ela falou, para com isso, Virna. Eu falei, eu vou ser a sua casamenteira. E eu quero você lá no nosso projeto, porque a gente está montando esse podcast com o intuito de levar experiências para as pessoas. E você é um cara que conversa diariamente com o seu público e você sempre traz legados positivos. Eu acho que as pessoas precisam de pessoas que nem você. Então, eu estou esperando você no podcast. Agora, quem vai entrevistar você somos a gente. Aí vamos pegar pesado. Seja generoso, como eu fui. Brincadeira. Super obrigado. Beijo, viu, querido? Beijo. Sucesso mais ainda. Que Deus abençoe você. Obrigado. O Bem-Estar em Movimento de hoje vai ficando por aqui. Tenho certeza que você adorou esse bate-papo com a Virna. Então, você pode baixar em todas as plataformas de áudio e no aplicativo da CBN. O programa de hoje teve a produção do Bruno Teixeira, da Joana Cafuri, trabalhos técnicos da Priscila Gubiotti e do Fernando Mazuco. Até a próxima. Bem-Estar e Movimento. Apresentação: Márcio Atala.